Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como saber se Deus me perdoou? Você já se fez essa pergunta? Você pede perdão a Deus, mas fica na dúvida se Deus realmente me perdoou ou não? E nesse vídeo eu quero te responder com clareza o porquê isso é importante de saber para a nossa vida cristã. Como saber se Deus realmente me perdoou, tá bom? Então, essa questão de saber se Deus me perdoou ou não é uma questão que gera muitas discussões, porque geralmente a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, falhas, iniquidades, mas muitas pessoas ficam em dúvida se Deus perdoou ou não. E a resposta está na palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus estará disposto a nos perdoar. Deus está pronto para nos perdoar. Então, a grande questão é que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus vai nos perdoar. Mas aqui é que está a grande questão. O que é o arrependimento? O arrependimento não é eu simplesmente dobrar os meus joelhos e dizer Deus me perdoa por isso que eu fiz. Arrependimento é mudança de pensamento. Arrependimento não pode ser confundido com remorso, porque o remorso é o medo da consequência. O remorso é o medo que eu tenho da consequência do meu ato. Então eu não vou pedir perdão a Deus com medo de ir para o inferno ou com medo do castigo de Deus sobre a minha vida, ou com medo da consequência do meu ato. Isso é remorso. Arrependimento é mudança de pensamento. É quando eu mudo a direção da minha mente. É quando eu pensava de um jeito e agora eu penso de outro. É quando eu quero mudança de hábito. É quando eu pratico algo, mas a partir do momento que eu me arrependo, eu não quero mais praticar aquilo. Então as pessoas elas pecam, continuam no erro, pensam em pecar novamente, gostam do que fazem. Então são pessoas que dobram os joelhos, pedem a Deus perdão, mas somente de boca para fora, porque elas têm medo da consequência, porque elas têm medo daquilo que vai acontecer com elas. Mas alguém que se arrepende, não. Ele olha para si mesmo e ele sente vergonha. Eu não posso fazer isso, porque eu estou desagradando a Deus. Então toda pessoa que se arrepende, ele coloca uma coisa na mente. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus deseja para a minha vida? Então tudo aquilo que foge, que fere a vontade de Deus sobre a minha vida, gera em mim um arrependimento, porque é a mudança de pensamento. E entenda, existem muitas pessoas que pecam, só que são aqueles pecados de deslize, aqueles pecados que a gente cai por ser carne, por ser humano. É diferente de uma pessoa que vive uma vida de pecado. Ele pratica algo, mas ele não pensa em deixar, ele não pensa em mudar de vida. Ele simplesmente erra e é como se fosse normal para ele. Tanto faz como tanto fez. É diferente das pessoas que caem no pecado por ser humano e porque a nossa carne fala mais alto. Então, alguém que se arrepende de um pecado que essa pessoa pecou, caiu no pecado por ser um ser humano falho, uma falha, um erro, é uma pessoa que se arrependeu de algo que ela fez por ser humano. E aquela pessoa que cai em um erro, mas ele gosta daquilo, ele vive naquela prática, a partir do momento que ele se arrepende, ele tem uma mudança de hábito e uma mudança de pensamento. Ele não procura mais praticar aquele pecado. Ele pode até cair outra vez, mas o seu interior, a sua vida, ele diz: eu não aceito viver nisso aqui. Eu não aceito este pecado. Alguém que tem esse pensamento, com certeza, ele está verdadeiramente se arrependendo. E toda pessoa que se arrepende de verdade, quando ela pede perdão a Deus, irmão, ele perdoa. Então, há uma questão na Bíblia que fala que quando nós não perdoamos o nosso irmão, Deus também não nos perdoa. Então, cuidado, viu? Cuidado com
o remorso no seu coração. Cuidado com o rancor no seu coração. Remorso não. O rancor no seu coração. Cuidado com a raiva, a ira dentro de você, porque quando você não perdoa alguém que te feriu, Deus também ele não vai te perdoar, tá bom? Então, a grande questão nesse vídeo é: Deus me perdoou pelo que eu fiz? Se você verdadeiramente se arrependeu, teve mudança de pensamento, mudança de hábito, Deus te perdoou. Mas quando eu compro algo, quando algo já está pago, eu não preciso sentir que aquilo está pago se eu estou com o recibo na mão. É do mesmo jeito com você. Se você já tem a afirmação bíblica de que Deus te perdoou, você não precisa sentir isso. Você não precisa sentir que Deus te perdoou, tá? As coisas de Deus às vezes são silenciosas mesmo. Então, Deus já te perdoou. Se você verdadeiramente se arrependeu e não teve remorso, Deus ele já te perdoou, tá bom? Creia, meu irmão, que Deus está disposto a te abraçar, a te perdoar, a nos perdoar pelaquilo que nós cometemos, se verdadeiramente nós nos arrependermos diante dele. E lembrando mais uma vez, arrependimento é mudança de pensamento, mudança daquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Diferente de remorso, que é alguém que tem medo das consequências daquilo que ele fez. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.